tá? Então, eu fiz essa enquete lá no canal do Telegram, né? Há umas 3 semanas atrás eu coloquei lá foram 4 temas, eu acho, de assuntos, né, que vocês gostariam de ser abordados nas lives. E aí essa foi o terceiro tema, eu acho. O primeiro foi o do hematoma, que foi na semana retrasada. Depois foi o da semana passada, de suturas. E o terceiro foi esse de sondas de alimentação, né? E eu acho que é um assunto bem importante, né, pra gente abordar, porque eu vejo dificuldades, né, em indicação, eu vejo muita falta de indicação de sondas, principalmente as sondas esofágicas. O animal normalmente, né, ele é internado, seja com uma doença não cirúrgica, né, ou alguma cirurgia em cabeça. E muitas vezes, ao invés de a gente indicar essas sondas de alimentação, a gente fica forçando a alimentação nesse paciente, né? Forçando comida na seringa. E isso não é bom, né? Isso estressa muito mais um paciente, principalmente se for gato. E o estresse não é bom, o estresse debilita muito mais o paciente, né? Então, por que a gente ainda fica forçando comida na seringa? Segura a cabeça, empurra a comida lá pra dentro, o animal cospe muito mais do que come, né? Então, por que a gente acha que isso é mais fácil do que passar uma sonda, né? Então, conversar um pouquinho sobre os tipos de sondas que a gente tem, né? E as suas principais indicações pra gente indicar da forma certinha, né? Eu botei lá nas histórias umas enquetes sobre as sondas, né? E o primeiro teste lá eu coloquei perguntando sobre o que você faria, o que você costuma fazer, né? Se tem um paciente internado com anorexia, né? Sem se alimentar. E as opções, né? Tinha indicação de sonda. A maioria falou que indicaria sonda, né? Não é o que eu costumo ver na minha rotina, na verdade. Eu não vejo os veterinários indicarem tanta sonda assim, mas que bom que estão indicando, tá? Porque realmente o que eu vejo mais foi o que o pessoal votou lá em segunda opção, que foi forçar a alimentação, né? O que não é legal, que estressa muito o nosso paciente. E teve gente também que votou que dá o Cobavital e espera ele voltar a ter vontade de comer, né? A gente não pode, o Cobavital ele ajuda a estimular, abrir o apetite, mas a gente não pode depender só dele, né? A gente não pode deixar o animal sem comer até que o Cobavital faça o efeito dele e estimule ele a querer se alimentar, né? A gente tem que fornecer alimentação para esse paciente. E a melhor forma de fornecer alimentação é através das sondas de alimentação, né? E aí a gente tem alguns tipos de sondas, onde a gente tem as nasoesofágicas, né? Que é a de mais fácil colocação, onde a gente precisa só não errar o local de colocação, né? Pra gente não colocar na traqueia, no seio nasal, né, e injetar alimento para dentro do trato respiratório, causar uma aspiração nesse paciente. Esse é o principal cuidado, tá? Mas é o de mais fácil aceitação pelo paciente. Normalmente eles não se incomodam, eles ficam bem. Importante usar o colar elisabetano para eles não colocarem a pata, não coçarem, porque hora ou outra vai incomodar, né? Então o colar é muito importante, mas normalmente eles aceitam muito bem e não tentam retirar. A única desvantagem dela é que não permite uma alimentação mais consistente, né? A alimentação, como a sonda nasal, ela tem um calibre muito fino, a alimentação que a gente tem que passar tem que ser mais líquida. Então ela tem nutrientes e tudo mais muito menores do que se a gente passar uma sonda como a sonda esofágica, por exemplo, tá? Então, as sondas esofágicas, a gente tem as sondas de faringostomia, né? E as de esofagostomias. É importante a gente lembrar
de não passar a sonda demais, né? Fazer a marcação antes de passar a sonda, a marcação ali em torno do 7º, 8º espaço intercostal, porque ela tem que estar no esôfago médio. Se a sonda penetrar na cárdia, penetrar no esfíncter esofágico inferior, pode causar refluxo gastroesofágico e aí causar queimação, causar esofagite, o que também não é legal, tá? As sondas de faringostomia, esofagostomias, elas permitem daí pra gente colocar sondas de maior calibre, né? Então permitem uma alimentação mais consistente, mais balanceada, permite a gente passar os ADs da vida, né? Os patês, com maior facilidade, o que nutre muito melhor o paciente do que uma sonda esofágica, né? E normalmente eles aceitam muito bem também, não é algo que incomode. Porém, eu vejo que muitos veterinários não indicam porque tem medo de fazer o procedimento, tá? E aí as sondas esofágicas, né, a gente tem tanto por faringostomia quanto por esofagostomia. A diferença vai ser somente o local de colocação. A sonda de faringostomia a gente vai colocar através da faringe, né? Então vai ser mais ou menos aqui atrás da ATM, da articulação temporomandibular. E a esofágica vai ser mais aqui na parte medial do esôfago cervical, né? Mas a colocação não é algo difícil. No hospital que eu trabalhava, antes de entrar na prefeitura, eu já fui chamada mais de uma vez, eu e a outra cirurgiã, para ir na unidade para colocar uma sonda, passar uma sonda esofágica, o que não tem necessidade, tá, gente? Uma sonda esofágica pode e deve ser colocada pelo clínico, pelo plantonista que está atendendo aquele paciente, pelo plantonista que está na internação naquele momento, que acha necessário passar a sonda, tá? Então, não é um procedimento difícil. Tem a técnica correta, vai precisar de uma anestesia, então você pode chamar o anestesista para anestesiar para você. Tem quem faça só com a sedação, mas o problema é que a gente tem que manter esse paciente num plano anestésico mais profundo, porque ele não pode fechar a boca. Se ele fechar a boca, ele vai acabar te mordendo e te machucando, né? Então, o ideal é com o anestesista. Então, você liga para o anestesista e passa a sonda, tá? Não tem que ter medo de passar a sonda esofágica ou a sonda de faringostomia. Não é um procedimento difícil. Como eu falei, a gente vai medir até o 7º espaço intercostal, marcar e fazer a incisão ou na ATM ou aqui na parte do esôfago médio. E aí a gente vai puxar com uma pinça a ponta dessa sonda pela cavidade oral para fora e vai reintroduzir ela na boca do paciente. E aí ela já tende a entrar para o esôfago, tá? Como o paciente vai estar anestesiado, ele vai estar com traqueotubo. Então, na hora que você reintroduz essa sonda, ela não vai para a traqueia. Eu vejo muito medo disso, de ir para a traqueia. E não vai, porque normalmente o paciente vai estar entubado, então só vai ter mais um lugar para ele ir, vai ser o esôfago, tá? Então, mas realmente a única complicação, assim, realmente da esofagostomia, da faringostomia, é a colocação da sonda no orifício errado, colocação na traqueia ao invés de colocar no esôfago, tá? Mas é muito difícil disso acontecer, tá bom? É um procedimento fácil, não é nada difícil. E você tá no plantão, a gente ganha por comissão, né? Então, por que você vai chamar o cirurgião se você pode fazer, aumentar sua comissão no plantão, ganhar mais? Sabe que os plantões aí na veterinária estão 100, R$120, né? Então, e comissão. Então, é um procedimento ambulatorial que tem que saber ser feito pelo clínico, pelo plantonista, tá? E então, eu coloquei lá uma das enquetes também perguntando se as pessoas indicavam a sonda. A maioria falou que sim, que indica, tá? Isso também já é um bom começo. E a maioria falou que coloca também, é um ótimo começo. E alguns falaram que preferem chamar o cirurgião, né? Como eu falei, né? Tentem, tá? Tentem passar e se der pra praticar num cadáver, mas não é difícil. Sabendo a técnica, tentem passar, que vocês vão ver que não é difícil, não é complicado. E vai melhorar muito o seu atendimento, o tratamento daquele paciente. E vai se recuperar muito mais rápido, porque vai estar se alimentando, tá?
Então, a gente não tem. Bom, vale ressaltar que as sondas de esofagostomia e de faringostomia, elas não vão ser indicadas para pacientes que possuem alterações no esôfago cervical, tá? Pacientes com esofagite, pacientes que passaram por cirurgias esofágicas, pacientes que possuem megacólon, qualquer alteração em esôfago, não é indicada as sondas de esofagostomia ou faringostomia. E aí, nesses casos, a gente tem que indicar outros tipos de sonda. A gente pode indicar, né? E essas, então, que eu não vejo indicação. Nunca vi indicação dessas sondas, né? São as sondas de gastrostomia e as de enterostomia. Essas sim têm que ser feitas pelo cirurgião, porque precisa abrir cavidade abdominal, precisa ter o manuseio correto dos órgãos, saber manipular instrumental e tudo mais. Essas sim, se vocês forem indicar, vocês têm que chamar o cirurgião. As de esofagostomia e faringostomia não, tá? Essas são feitas em ambulatório, não tem necessidade do cirurgião. Mas, enfim, as sondas de gastrostomia, elas vão ser indicadas nesses casos onde eu falei, onde as sondas de esôfago não podem ser aplicadas, né? Mais que esofagite, megacolon, megaesôfago e etc. E aí a gente vai fazer o quê? A gente faz a introdução do tubo da sonda de Foley diretamente no estômago desse paciente. Assim como as de esofagostomia, faringostomia, elas permitem sondas de calibre maior, então permite que a gente administre uma quantidade maior de alimento, uma quantidade maior e um alimento mais consistente, com mais nutrientes, né? Os patês também. E a colocação ela é mais difícil, porque necessita de um procedimento cirúrgico aberto, mas normalmente eles aceitam bem também, tá? O importante de qualquer uma dessas sondas é manter a limpeza, tá? Falar com o proprietário, se o paciente for para casa com a sonda, de fazer a limpeza no orifício, onde está saindo a sonda, né? Passar água nessa sonda toda vez que for alimentar o paciente, né? Passou a quantidade recomendada de comida, depois faz uma seringa de 10 ml de água para limpar a sonda. Importante não deixar alimento nem secreção ali no orifício para não contaminar, não fazer uma contaminação ali e não infeccionar, tá? Isso é muito importante falar com o proprietário. As sondas de gastrostomia não são indicadas nesses casos, onde a gente não tem a possibilidade de colocar sondas de esofagostomia. As de esofagostomia são indicadas para fraturas de mandíbula, mandíbula maxila, cirurgias de face, onde a gente não pode manipular muito, onde o paciente não pode abrir muita boca, porque senão vai romper pontos. Ou o paciente, então, realmente sem se alimentar, seja por uma parvovirose, por alguma outra doença que não seja cirúrgico, tá? Alguma outra debilidade, uma parvovirose, qualquer outra coisa. Lipidose hepática nos gatos, tá? Muito importante. Então, a enterostomia, elas vão ser indicadas quando o paciente tem alterações em estômago. E a gente não pode colocar de gastrostomia nem a de esofagostomia. Então é uma sequência, tá? A naso, ela vai ser indicada na maioria dos casos, mas ela tem esse problema de não permitir colocar muito alimento, né? O alimento tem que ser mais líquido. As outras permitem uma quantidade maior de alimento. Lembrar que no intestino tem que colocar o alimento já digerido, porque não vai passar pelo estômago, né? Então, modifica um pouco aí nessa questão. Mas é uma sequência. Se eu tenho somente problemas na cavidade oral, em face, pós-operatórios, ou apenas um paciente debilitado que não está se alimentando, a gente vai indicar as sondas de esofagostomia ou faringostomia. Se eu tenho alterações no esôfago, eu vou indicar as de gastrostomia. E se eu tenho alterações no estômago, eu não posso, o animal não está se alimentando ou não pode se alimentar, seja por uma neoplasia que está causando obstrução ali do piloro ou da cárdia e não tem como se alimentar, né? Seja por necrose gástrica, seja por úlceras profundas, úlceras perfurantes, onde o paciente não tem como se alimentar, a gente vai indicar a enterostomia, tá? E aí a enterostomia, elas são as mais chatinhas, né? Porque a gente vai estar entrando no intestino
e as chances de contaminação dela são maiores, né, do que as outras. O que mais que eu tinha para falar? As enquetes, né? Lembrar de que só o Cobavital não vai fazer o seu paciente melhorar, tá? A gente tem que partir de outros caminhos e a sonda é o melhor caminho, porque forçar a alimentação não é bom, vai só estressar o seu paciente e pode até debilitar mais ele, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. É claro que se eu fosse explicar, né, cada um, como coloca e tudo mais, ia dar muito mais tempo, mas eu precisaria de slides, né, para mostrar fotos das técnicas, vídeos e tudo mais, e explicar mais um passo a passo. Mas um geralzão que eu queria passar hoje era realmente isso, de que a gente tem que saber indicar quando colocar as sondas, não ficar tentando tratar um paciente que está anorético sem passar a sonda, né? Tentando forçar a comida. Não é legal para o paciente, tá? Indicar, né? Saber indicar esses outros tipos de sondas de gastrostomia e de enterostomia, porque elas podem ser úteis e eu não vejo essa indicação nos clínicos, nem muito nos cirurgiões também, e a gente tem que indicar, tá? Ficou alguma pergunta, gente? Hoje era uma live mais rápida, eu sempre falo rápido também, né? Mas ficou alguma dúvida? Deu para conversar um pouquinho sobre o assunto? Deu para entender, gente? Deu para conversar um pouquinho? A mensagem realmente que eu queria falar é para vocês fazerem, tá? Não tem confiança, tem medo, tem insegurança, mas tenta, tá? Faz com a fossa ali do lado aberto, olhando a técnica, a de esofagostomia, né? Faringostomia, mas faz. Obrigada. Mas tenta fazer porque realmente só fazendo a gente vai aprender e vai ganhar confiança em como é que faz o procedimento e é o melhor para o paciente, né? Vai se recuperar muito mais rápido, né? Não tendo o estresse ali da colocação de alimentação forçada 2, 3, 4 vezes ao dia, né? Só passar a alimentação ali na sonda e fica tudo certo. Lembrar de limpar, né? A limpeza. E Eliane, fazer a limpeza é muito importante para não contaminar, né? E eu acho que é isso. Se tiver ficado mais alguma dúvida, vocês podem mandar no direct, tá? E então é isso, vou encerrar aqui. Boa noite, vou ver o tema da semana que vem, vou pensar. Mas acho que vai ser sobre exames pré-operatórios, tá? E aí, semana que vem a gente se encontra então. Beijinhos, tchau, tchau.